Olá, meu nome é Vera, eu moro em Lajeado Grande e trabalho com artesanato desde os 12 anos de idade. A princípio, eu iniciei meus trabalhos com o ponto cruz e com bordados em tecido. Hoje, eu atuo com diversas técnicas, eu trabalho com a pintura, com costura, com crochê, com a confecção de trabalhos com a reutilização de tecidos, que é com o fuxico. Eu acredito que o artesanato é um modo de vida. Além de você de te proporcionar a fruição da tua imaginação, você pode usar e trabalhar com diversas técnicas, fazendo os mais variados tipos de utensílios e que possam ser utilizados no teu dia a dia. Também acredito que o artesanato é um importante fator que vem a contribuir com o fator econômico da tua vida. A utilização dos artesanatos no cotidiano, eu acho que é uma coisa que vem a somar para a gente, porque a gente acaba agregando maior valor a esses utensílios que são confeccionados com as nossas mãos. Hoje, em especial, eu vou passar para vocês a técnica do peso de porta em formato de uma galinha. A confecção desse objeto de peso de porta torna-se significativa porque ele se torna um objeto utilitário dentro do designer de uma casa, do dia a dia do lar. Porque ele evita da porta ficar batendo e também pode ser utilizado como apenas como objeto decorativo. Então, eu fui na internet e pesquisei o desenho de galinha e peguei esse desenho na internet, que eu uso para fazer pet. E a partir do desenho dessa galinha, então, eu desenvolvi esse molde, a mão livre. Eu mesmo desenhei esse molde, então, que a gente vai pôr em cima do tecido e vai riscar. E aqui tá a asinha, que tem que ser feito separadamente, e a grista também. Então, a gente pega esse molde, por exemplo, a gente pega um tecido da sua escolha, no meu caso, estou escolhendo esse poazinho aqui em marrom, e coloca o molde em cima e risca, sempre deixando uns 3 dedos abaixo, que é onde você vai fechar depois. A mesma coisa a gente faz com a asinha, eu risquei as duas asinhas nesse tecidinho pelo lado avesso, e a grista também, que geralmente a gente usa um tecido vermelho. Alfineta, para que o tecido não se mexe, e passa uma costura tudo nos riscos. Aqui passada a costura, é importante que você deixe um espaçozinho de um dedinho, pelo menos, e recorte, seguindo a costura. Tudo ao redor, para depois a gente virar. Aí você vai desvirar ela, né, com cuidado. Às vezes é necessário o auxílio de uma tesoura para arrumar bem os cantinhos e tal. E aí a gente vai usar a fibra siliconada para encher. Esse processo é melhor fazer com um pouco de calma, porque tem que ir colocando aos poucos, que não adianta colocar muito por vez, senão não vai até na pontinha. Então, a gente vai colocando devagarinho, enchimento, tudo, que ela fique não muito cheia, mas não muito pequena. Aí, a gente pega o pezinho que a gente fez de areia, coloca aqui no meio, com cuidado para não descosturar, né? Ajeita bem
e vai colocando ao redor mais um pouco de fibra, que daí ela não vai ficar aparecendo a parte do pacote do peso de areia. Coloca tudo ao redor assim e vai ajeitando com carinho. E você vai ajeitando, colocando fibra tudo ao redor desse pacote aí de peso. Depois a gente coloca um círculo de papelão, que é para ela ficar bem retinha. E esse tecidinho aqui, você vai puxando e vai colando tudo ao redor com cola quente. Aquela parte onde a gente deixou 3 dedos sobrando do desenho da galinha, é onde você vai fechar, vai colocar alguma coisa que fique plana e depois vai colocar um círculozinho aqui, sempre usando a cola quente. Bem linda. Um círculozinho aqui que vai fechar então e dar um acabamento o melhor possível, tá? Ela vai ficar assim, então. Aqui nós vamos iniciar na parte inferior da asa, para fazer a costura da asinha. E a gente vai deixar a abertura aqui embaixo, na parte de baixo da asinha, que é aonde a gente vai depois usar esse orifício para desvirar e para fazer o preenchimento. Então, a gente vai começar com a máquina e cada máquina tem o seu padrão, né? E a gente vai dar um retrocesso para ficar forte ali, senão na hora que tu vai desvirar, ela vai descosturar. E aí a gente vai seguindo a arisca aí, já foi alfinetado, né? Para não se mexer muito esse tecido, porque existem tecidos mais finos, que é mais complicado da gente costurar. E o tricoline é bom, porque ele é firme, né? Então, vamos costurando tudo bem devagarinho. E vamos indo. É necessário fazer todas essas paradas, porque o tecido fique bem desenhadinho. Aí quando você chegar aqui, a gente vai deixar uns 2 dedinhos de diferença de onde começou a costura. E vai dar o retrocesso. Bom, então depois de costurada, ela é recortada, e então a gente desvira e faz o preenchimento. O preenchimento você opta por o material que você achar melhor, geralmente a gente usa fibra. E o preenchimento do peso também é uma opção de cada um. Tem gente que usa brita, tem gente que usa areia, enfim. Nessa aqui eu tô usando areia, então aquela parte onde a gente deixou 3 dedos sobrando do desenho da galinha, é onde você vai fechar, vai colocar alguma coisa que fique plana e depois vai colocar um círculozinho aqui, sempre usando a cola quente. Bem linda. Um círculozinho aqui que vai fechar, então, e dar um acabamento o melhor possível, tá? Ela vai ficar assim, então. Ótimo, fazendo essa parte, a gente vai, então, já fez as asinhas, o mesmo esquema, recortou, desvirou, encheu, deu 2 pontinhos aqui para dar o formato da asinha, tá? O bom é não encher muito para não ficar aquela galinha exageradamente grande, né? Enfim, que vai do gosto de cada um. Então, a gente vai sempre usando a cola quente e vai estruturando a galinha. Depois de estruturado o corpo da galinha em si, com as asinhas e a crista, os olhinhos também que são adicionados aqui, são colados o bico, a gente vai para a parte, então, de ornamentação da peça.
Nessa parte de ornamentação da peça, muitas pessoas confeccionam coraçãozinhos, topinhos, compram alguns adereços para adicionar aqui. Eu prefiro utilizar essas florzinhas que são feitas de fuxicos. Para a ornamentação da peça, eu costumo usar essas florzinhas aqui, como eu estava falando. Elas são feitas a partir de fuxicos, então a gente usa 5 círculos do mesmo tamanho e obedecendo padrões, né, para que as cores fiquem melhor adaptadas uma à outra. E aí a gente faz essas florzinhas aqui. Nesse caso eu reutilizo o tecido de restinhos de pedaços de pano que sobra de outras atividades, de alguns tecidos que a gente não vai usar para outra coisa, então a gente reutiliza. Com 5 círculos todos iguais, a gente faz uma florzinha dessas e no meio vai o fuxiquinho também, que geralmente tem que também combinar com a cor. Que eu acho que fica bem legal nessa peça. Também a gente usa esse lacinho de fita mimosa que agrega um valor desse verde na peça. Eu coloco 2 aqui e uma neste lado, tá? Nessa questão de combinação das cores, as artes visuais, o designer e a arquitetura utilizam um círculo cromático para ter uma noção de combinação das cores. Mas eu acredito, a partir do momento que você vai desenvolvendo suas peças, você vai criando uma sensibilidade, desenvolvendo uma noção do que fica melhor com o que, qual cor que ornamenta melhor com a outra cor, ok? Então, a partir do momento que a gente colocou todos esses adereços, tem que sempre tomar cuidado para não poluir a peça. Uma coisa que geralmente acontece é isso. Se você vai trabalhar com lantejoulas e chateaus, é melhor você ficar com o foco nisso. Se você for utilizar botões, você utilize somente botões. Porque a partir do momento que você agrega muitos elementos ou muitas cores numa peça, elas geram uma poluição visual. E isso fica desagradável visualmente. Então, fica uma peça que perde um valor artístico. Mas, então, com o tempo, você vai adquirindo essa sensibilidade de não utilizar muitos elementos ou muitas cores. Eu costumo dizer que, nesses momentos, menos é mais, tá? O artesanato é a cultura popular que nasce no meio do povo, né? E ela vem com esse viés de uma coisa que é difundida entre as pessoas, da troca de experiência, da troca de técnicas, onde as pessoas se reúnem em grupos para aprender determinada técnica, de determinado artesanato. E isso é bonito, isso é interessante, onde a arte floresce no meio do povo, sendo então uma parte da cultura popular. Então, essa peça, esse projeto foi desenvolvido, então, para o edital 001 de 2020 do município de Lajeado Grande para a Casa do Artesanato de Lajeado Grande, tá? A qual prevê a lei, então, Aldir Blanc. Essa peça vai ser doada para uso para esse projeto. E é isso aí, gente. Ficou linda a nossa galinha peso de pó.